Levanta-te e anda. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Atos 3, verso 6. Como já vimos, há considerável confusão na mente dos homens e das mulheres com respeito à mensagem do Evangelho, e essa é a tragédia das tragédias. Certamente é obra-prima do diabo. Como a Bíblia nos mostra do princípio ao fim, o diabo é o grande antagonista de Deus. Ele só tem uma ambição, uma só grande ideia, e essa é levar à ruína a perfeita criação de Deus. Ele fez isso no princípio, quando Deus criou o mundo, e tem sido sumamente persistente em seus esforços, desde quando o Filho de Deus veio ao mundo para produzir uma nova criação. Através dos séculos, ele tem estado ocupado em fazer tudo o que pode para causar confusão quanto ao Evangelho. A suprema realização do diabo é trazer essa confusão para dentro da própria igreja. E não é de admirar que ele deixe confuso o mundo fora da igreja. Não esperamos que aconteça nada melhor ali. Mas é terrível ele ter sucesso na própria igreja. E assim, permitam-me salientá-lo novamente. Talvez a maior de todas as necessidades nestes dias seja a de saber exatamente o que é cristianismo e o que é a igreja. Qual é a mensagem do evangelho cristão? É isso que nos interessa. Bem, nos 2 primeiros capítulos de Atos, nos é dado um relato de como a igreja começou, e no fim do capítulo 2 nos é oferecido uma descrição positiva da igreja cristã e sua vida. Vemos aí o cristianismo autêntico e nada mais. Este livro de Atos é maravilhoso. Muitas vezes tenho dito que ele é o livro mais emocionante, mais gozosamente estimulante do mundo. Anatole France, romancista francês, não crente fiel, costumava dizer que quando se sentia desanimado e cansado em Paris, no apogeu da estação e noutras ocasiões, ele nunca ia buscar novo ânimo no campo, e sim no século XVIII. Entendo isso muito bem. Eu mesmo, muitas vezes, vou ao século XVIII, ao despertamento evangélico, à bênção de Deus no avivamento, mas o lugar aonde ir é o livro de Atos dos Apóstolos. Aqui está o tônico. Aqui é o lugar onde se obtém novo ânimo, refrigério, onde sentimos pulsar a vida de Deus na igreja cristã primitiva. Aqui no capítulo 3 também se nos fala sobre a igreja primitiva, mas de diferente maneira. Ali no fim do capítulo 2 nos é dada uma descrição da igreja. Aqui no capítulo 3 isso é feito na forma de um quadro, uma figura. Ali nos é dada uma análise. Aqui vemos a igreja em operação. Vemos o que estas pessoas foram habilitadas a fazer por serem a espécie de pessoas que vemos descritas no capítulo 2. Uma das glórias do livro de Atos, como de grande parte da Bíblia, é que ele não se restringe ao ensino didático. Ele conta histórias, dá exemplos e ilustrações de tudo o que põe diante de nós teoricamente. Ele nos dá o evangelho em ação, como alvo vivo e real. E é isso que estou ansioso para tratar agora. Sempre há o perigo de pensarmos no cristianismo como algo abstrato e intelectual. Entretanto, embora devamos conhecer a teoria e devamos ter o entendimento, nunca devemos olvidar que, primeiro e acima de tudo, a fé cristã lida com a vida e com o viver, e que ela é o poder mais revolucionário que o mundo já conheceu. Uma igreja morta é uma contradição de termos. É alguma coisa morta. Dê-lhe o nome que quiserem, mas não uma igreja morta. A igreja é vida, é poder, é vigor. Tudo isso está perfeitamente ilustrado e exemplificado para nós nas narrativas de Atos, capítulo 3. Aqui está a igreja em ação, a igreja encarando o mundo. Ali estão eles, os primeiros cristãos. Eles tiveram esta tremenda experiência. O Espírito viera sobre eles. Eles estão cheios do Espírito e estão se alegrando, orando e louvando a Deus com singeleza de coração. Todavia, agora enfrentam o mundo como ele é, e esse é o dever da igreja. É por isso que ela existe, para ajudar o mundo.
O Senhor veio do céu para ajudar os homens e as mulheres. Ele veio, aspas, buscar e salvar o que se havia perdido. Fecha aspas, Lucas 19, verso 10. E deixou para trás dele a igreja para continuar a obra. Lembre-se de como firmamos esse ponto logo no começo. Diz Lucas, aspas, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Fecha aspas, Atos 1, verso 1. E ele está continuando essa obra. Agora, ele não está mais aqui, mas está agindo por meio dos seus servos, seus escolhidos. Vemos aqui um pobre homem que nascera coxo, tinha cerca de 40 anos de idade, somos informados no capítulo 4, e nunca tinha andado em sua vida. Todos os dias ele era levado à porta do templo chamada Formosa, e ali ficava sentado pedindo esmola, o que significa que ele era um mendigo. Ele punha seu chapéu no chão, a seu lado, esperando que as pessoas deixassem cair nele alguma coisa, quando iam ao templo para orar e para fazer as suas orações. Conhecemos bem esse tipo de coisa. Não vemos muito disso hoje em dia como víamos, mas através dos séculos, homens desse tipo sempre tomam sua posição no lado de fora das igrejas cristãs. É mais provável obter-se a ajuda de pessoas que vão à igreja do que de quaisquer outras, e os pedintes sempre souberam disso. Assim, foi que os seus amigos o levaram e o puseram ali, junto à porta, e vemos o que lhe aconteceu. Bem, isso é um milagre. Que é milagre? É necessário fazer essa pergunta hoje, nesta era, que se gaba do seu conhecimento científico e se nega a crer em milagres. No milagre, as leis da natureza não são quebradas, porém Deus age acima delas. É o mesmo Deus que age no milagre e de maneira natural. Deus fez o universo de tal modo que, normalmente, as coisas acontecem de acordo com o que chamamos, aspas, leis da natureza, fecha aspas, embora seja mais acurado dizer, aspas, leis de Deus na natureza, fecha aspas. Assim, se você ficar doente, receberá tratamento e irá melhorando aos poucos. Está certo, mas é sempre Deus que cura. Se não for da vontade de Deus que você seja curado, poderá ter o melhor tratamento do mundo e não ficará bem de saúde. Normalmente Deus cura por meios indiretos, por meio de médicos e medicamentos, porém, às vezes, cura sem eles. Cura diretamente. Deus não é limitado por suas leis. Ele as fez e às vezes prefere agir independentemente delas. Por que não o faria? Se você fabrica uma ferramenta, pode usá-la, mas não é obrigado a usá-la. Às vezes, você pode fazer a mesma coisa sem ela. Quando ocorre um milagre, repito, não significa que as leis da natureza são violadas, pelo que o cientista não precisa ficar ansioso ou temeroso. Não, no milagre, Deus com seu poder absoluto age de diferente maneira, não pondo de lado suas leis, mas agindo sem elas. Bem, é isso que se quer dizer com milagre. É vital entender que o milagre, por definição, não pode ser explicado em termos naturais, porque pessoas crentes frequentemente falam em milagres de maneira muito leviana. Elas transformam tudo em milagres. Lembro-me de haver lido um livro, 10.000 milhas de milagres na Grã-Bretanha. O título já estava errado e mostrava que o conteúdo do livro ia ser errado. Não se obtém tantos milagres assim. Esse escritor tentou dizer que tudo o que tinha acontecido com ele era milagre. Ele pode ter experimentado coisas extraordinárias, porém não eram milagres. Por que acontecem milagres? Porque aconteceram na época em que o nosso Senhor esteve na terra e também aqui no livro de Atos? E por que acontece desde aquele tempo até hoje? A resposta é que seu propósito é que sirvam de sinais. O Evangelho segundo João sempre se refere aos milagres como sinais. Destinam-se a ser demonstrações e provas deste poder absoluto. E assim vemos quando lemos os 4 evangelhos, que quando o nosso Senhor operava um milagre, o povo louvava a Deus ou se enchia de temor porque sentia o poder de Deus. Sempre achei que o problema dos que não creem em milagres é que eles realmente não creem em Deus. Não conhecem o Todo-Poderoso Deus da Bíblia. Seu Deus é alguém que é menor do que a criação e está restrito a ela, pelo que nunca discutam com tais pessoas sobre milagres,
discutam com elas sobre Deus. Assim então, aqui somos confrontados por um milagre, mas o milagre se presta também a outra função. O milagre em geral é uma espécie de parábola, tem função dual. É realmente um fato da história, algo que se realiza. Seu propósito é comunicar-nos alguma verdade. E é isso exatamente que este particular milagre faz. Porquanto, quando examinarmos esta coisa extraordinária feita aqui por Pedro e João, sabedores de que é um fato da história, na verdade o registro subsequente prova fartamente isso, o nosso interesse nele agora está primariamente em como ele nos mostra algo da natureza da igreja cristã, da sua atividade, do que ela deve fazer no mundo e do que ela pode fazer. Falemos com clareza. Eu aceito o milagre exatamente como ele é. Isso aconteceu literalmente. Mas, além disso, devemos examinar o seu ensino. Na verdade, o próprio Pedro, em seu sermão que vem logo a seguir, o explica. Mas agora estou desejoso de tomá-lo como uma figura daquilo que a igreja existe para realizar. Estudemos primeiramente este homem que ali jaz junto da porta formosa do templo, como retrato da humanidade em seu estado de pecado. A própria Bíblia faz isso. Frequentemente usa a lepra, tanto no Velho Testamento como no Novo, como uma excelente ilustração do que é o pecado. Recebemos ajuda das ilustrações. Muitos se queixam da teologia e das doutrinas e dizem que não gostam quando há muita argumentação nos sermões, mas preferem ilustrações e histórias. Estou fazendo justamente isso. Já examinamos a grande doutrina e agora vamos examinar uma figura. Veja a humanidade aqui retratada no lado de fora da porta formosa do templo. Que é que isso nos diz? Qual é a verdade sobre a humanidade em pecado? É essencialmente isto. Este homem nasceu assim. Nunca foi diferente. Não paro aqui, mas a primeira grande mensagem do evangelho cristão é que cada um de nós nasceu em pecado. Não nascemos inocentes. Não nascemos livres do pecado. Aspas. Eis que em iniquidade fui formado. Fecha aspas. Diz Davi. Aspas. E em pecado me concebeu minha mãe. Fecha aspas. Salmo 51, verso 5. E é espantoso que haja quem conteste isso. Veja o mundo. Vejam como as pessoas se comportam. Veja como nós mesmos nos comportamos. Que há com aquela pequena criança? Que há nela que a leva a fazer justamente aquilo que você lhe diz que não faça? Por que é que quando uma criança usa pela primeira vez a sua vontade, quase invariavelmente, ela é desobediente? Há só uma resposta. Não partimos de uma chapa limpa, de uma tábula rasa, mas somos herdeiros de algo que nos vem dos nossos antepassados. Este é o primeiro postulado da Bíblia. O homem e a mulher, criados perfeitos, rebelaram-se e pecaram, e toda a sua progenie nasce em pecado. Vemos isso nas páginas do Velho Testamento e com igual clareza na história secular. Aí está a explicação geral das guerras, das dificuldades, do ciúme, da inveja, da malícia, do despeito e de todos os prolíferos problemas que sempre alejam a humanidade neste mundo. O efeito do pecado sobre nós é que ele nos paralisa. Frequentemente, os escritores da Bíblia dizem que o pecado é uma paralisia, leva à invalidez. Este mendigo não podia andar. Ele podia fazer muitas outras coisas, podia falar, podia discutir política e os negócios correntes, podia estender a mão, contudo, não podia andar. Essa era a tragédia da sua vida. Foi isso que fez dele um inútil. E esse mendigo é um retrato de toda a humanidade. Essa é a pressuposição do Evangelho. O Filho de Deus deixou o céu e veio à terra precisamente porque os homens e as mulheres estão perdidos, paralisados, inválidos. Como já vimos, eles estão paralisados na questão de conhecer a Deus. Aspas. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Fecha aspas. Jó 11, verso 7. As pessoas podem achar muitas coisas pela pesquisa. Atualmente podem tirar fotografias da superfície da Lua, mas não podem achar Deus. Igualmente, estão paralisados na questão do verdadeiro viver, que é a vida. Pode os homens e as mulheres, por natureza, viver a vida
em sua plenitude? Pode eles viver com gozo, com vigor, não sentindo falta de nada? Isso é o que a vida foi destinada a ser. Adão e Eva foram criados perfeitos. No paraíso eles tinham vida plena, não havendo nada que a diminuísse. Podemos, com nossos esforços, encontrar tal vida? Vivemos realmente ou apenas existimos? Depois, outra forma em que vemos a paralisia é esta: a total incapacidade humana de vencer o diabo, a tentação e o pecado. Haveria alguém que nunca pecou? Vocês podem enfrentar a tentação e derrotá-la sempre? Vocês nunca fazem de novo a mesma coisa, embora sabendo que é errada? Vocês nunca repetem uma ação que sempre leva à miséria? Estas perguntas são suficientes para pôr à mostra a verdade, não são? Estamos nas garras de uma terrível paralisia que nos mantém por baixo e que nos deixa inválidos. O que queremos fazer, não podemos. Esse é todo o problema exemplificado uma vez por todas no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. Depois, além disso tudo, vemos a nossa incapacidade de morrer bem. Todos têm que morrer, mas há um modo de morrer que é glorioso, que é magnífico, que é maravilhoso, e não podemos realizar isso. A morte é um aspecto horrível. A morte para muitos, para todos os que estão fora de Cristo, é odiosa e feia, algo em que eles não gostam nem de pensar e se opõem a que os façam lembrar-se dela. E quando a enfrentam, não sabem o que fazer, ficam sós, desamparados, incapazes de dizer com o apóstolo Paulo, aspas, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, fecha aspas, Filipenses 1, verso 21. A segunda coisa que eu vejo na figura do mendigo é que o mundo é incapaz de nos ajudar. Tudo o que ele pode fazer é dar-nos esmolas. Tudo o que o mundo podia fazer pelo mendigo era dar-lhe esmolas, nada mais. Ora, esta é a maneira de examinar a mensagem do Evangelho. O mundo está repleto de atividades. Vejam isso em todos os aspectos: político, social, educacional, entretenimento. Está cheio de pessoas que se exercitam e usam todas as suas habilidades em todas as direções concebíveis. Mas, do ponto de vista da real e suprema necessidade da humanidade, isso nada mais é que dar esmolas. Isso realmente não toca em nosso problema vital. Nisso, ele não nos ajuda em nada. Bem, o apóstolo Paulo costumava tratar deste ponto. Uma ocasião o vemos em Atenas, a grande meca da filosofia, o lugar da sabedoria, mais do que qualquer outro lugar no mundo. Apenas o berço do brilhantismo, o berço do florescente entendimento do homem. E ali estava este pequeno apóstolo, ele próprio um homem muito capaz, homem que poderia bater-se com os filósofos no terreno deles, mas não fez. Por quê? Bem, em Atos capítulo 17 podemos ler o sermão no qual ele explicou o porquê a eles, e ele expressa a mesma coisa numa única frase em sua epístola aos Coríntios, onde diz, aspas, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, fecha aspas, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Fracasso completo. Tudo o que a Grécia tinha para oferecer não podia ajudar ninguém no conhecimento de Deus, da vida e do viver. Na verdade, significativamente, no tempo do Novo Testamento, o suicídio estava se tornando cada vez mais comum entre estes sábios filósofos. Pois bem, tudo isso já havia sido explicado no Velho Testamento. Vocês já leram o livro de Eclesiastes? Deveria ser leitura compulsória num tempo como este, quando os homens e as mulheres se gabam tanto do seu conhecimento e do seu entendimento. Eis aqui o sábio, provavelmente Salomão, e ele nos dá alguns elementos de autobiografia. Diz ele, aspas, tentei achar respostas sobre o sentido da vida. Tentei por todos os meios possíveis. Tentei na forma de sabedoria, filosofia e saber. Depois tentei na forma de prazer. Tentei pela construção de grandes edifícios e de maravilhosos jardins e parques, e provendo entretenimento e música, mas não as pude encontrar. Fecha aspas. De novo, esta é outra grande pressuposição subjacente ao Evangelho. O mundo, considerado em seu melhor e mais alto nível, nada pode fazer senão dar esmolas. Permitam que eu lhes explique o que quero dizer.
O que o mundo pode fazer, é claro, é dar-nos alívio temporário. O mundo não pode curar o coxo, mas pode dar-lhe um pouco de dinheiro para ele comprar alimentos e ter algum prazer. Isso é tudo o que o mundo faz. Com todo o seu intelecto, não pode resolver os nossos problemas. Vocês podem rebuscar todas as bibliotecas do mundo e, fora a Bíblia e sua mensagem, e os livros baseados nela, vocês não obterão ajuda para o seu problema supremo. Conseguirão bastante distração. Todos nós temos nossas distrações tiradas dos livros, não temos? No sentido, um romance pode ajudar a você porque o cativa de tal modo que o faz esquecer os seus problemas. Ou você vai assistir a um filme ou ver televisão e por um tempo se sente feliz. Então você acorda para o fato de que ainda está com o seu problema e se vê exatamente no mesmo ponto em que estava. A bebida pode ter o mesmo efeito, como também muitos outros prazeres. Graças a Deus pela música e pelo gozo que dela auferimos. Todavia, a música mais grandiosa não pode solucionar o problema da vida e do viver. Mesmo os homens que a compuseram continuaram tendo seus problemas. Oh sim, estas coisas dão-nos esmolas. Elas suavizam a angústia por algum tempo, dão felicidade temporária. Elas me habilitam a esquecer o meu problema. Tenho algo com o que posso ir em frente. Mas, cada vez que a atividade termina, preciso de algo mais. Não fico satisfeito. Continuo paralisado. Não posso andar. E aqui está colocado isto tudo diante de nós nesta figura que vemos no início de Atos capítulo 3. Quando o mundo nos dá tudo o que ele tem para dar, os grandes e fundamentais problemas continuam, sem terem sido sequer tocados. A terceira coisa que vejo acerca deste homem é que ele espera da igreja coisas erradas. Pedro e João estavam para entrar no templo quando o homem pediu esmola. Então lemos, aspas, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, fecha aspas. É onde ele estava errado, e essa é a tragédia da presente hora. O mundo está procurando algo que a igreja não pode dar. Essa é a razão pela qual estou pregando toda esta série de sermões. Há uma noção tão falsa acerca da igreja, da sua mensagem e da sua função, que o mundo fica paralisado, e a igreja também, no sentido, fica paralisada porque incentiva essa noção errada, aspas, esperando receber deles alguma coisa, fecha aspas. O mundo está esperando toda espécie de coisa da igreja. Alguns simplesmente esperam que a igreja dê ensino moral, aspas, elevação moral, fecha aspas, como se diz. No século XIX, o Dr. Thomas Arnold, diretor de rugby, conhecida escola para rapazes, proclamou que o dever do cristianismo é fazer de nós bons pequenos cavalheiros, aspas, moralidade matizada de emoção, fecha aspas, foi a sua definição. Mas isso não é cristianismo. Depois há pessoas que muitas vezes vão a grandes catedrais, porém, para quê? Para ouvir boa música. Como se o dever da igreja fosse prover boa música. Outros vão para ver as esculturas e a arquitetura, como se, igualmente, fosse esse o dever da igreja. Vocês veem para quão tristemente longe nos extraviamos. Outros vão à igreja pelo ensino filosófico e por dissertações eruditas, como se a tarefa da igreja fosse simplesmente entreter a mente das pessoas, apresentar teorias rivais de maneiras desapaixonadas. Você não deve se deixar levar pela paixão, deve ser sempre descontraído, prudente, controlado e apresentar as ideias e avaliá-las só um pouco. Seria esse o dever da igreja cristã? Mas é isso que algumas pessoas esperam dela. Depois, outros, cujo número foi aumentando, parece-me buscam a igreja para receber tratamento psicológico. Não me surpreendo. O mundo está aflito e as pessoas são infelizes. As neuroses aumentam e a psicoterapia não tem cumprido as suas promessas. Lembro-me do início da era freudiana, quando nos diziam que todos os nossos problemas seriam resolvidos. Contudo, isso não aconteceu e nós estamos tendo que recorrer a meios físicos ou materiais e às novas drogas. A situação é quase caótica e as pessoas, a profissão médica inclusive está dizendo, aspas, pode a igreja ajudar-nos? Fecha aspas.
O governo estimula a cooperação entre o clero e os médicos, tratamento psicológico para fazer as pessoas melhorarem em sua mente. Há muitos que pensam na igreja simplesmente como um lugar onde você pode esquecer os seus problemas por algum tempo. Você canta coros e hinos e a igreja aplica remédios psicológicos e o, aspas, pensamento positivo, fecha aspas, assim chamado. Esse lhe diz que tem ânimo e lhe garante que as coisas nunca são tão ruins como parecem, porque sempre uma linha de prata circunda a nuvem, se tão somente você puder enxergá-la. E depois há várias seitas que falseiam a verdade em nome do cristianismo como se fosse dever da igreja só fazer o povo ficar melhor por um pouco de tempo. Eu digo que isso é, aspas, dar esmola, fecha aspas. Outros ficam na expectativa de pronunciamentos políticos e de uma agenda visando a ação e reforma política. A igreja sempre deve dar opinião sobre as atividades dos estadistas, estabelecer o que deve ser feito e protestar contra isso e aquilo. Outros acham que a tarefa da igreja é pura questão de ação social e de obras de beneficência. Mas isso é o que o mundo pode fazer. É o que o mundo está fazendo, não é dever da igreja. Não estou dizendo que estas coisas não estão incluídas, porém o que estou dizendo é que elas não são primárias. E é isso que o apóstolo Pedro diz tão claramente, uma vez por todas, nesta sonora e memorável frase, aspas, não tenho prata nem ouro, fecha aspas. Não me peça isso, não estamos aqui para prover isso. Vocês estão procurando a igreja pela coisa certa? O que é que vocês esperam da igreja cristã neste conturbado estado em que se encontra o mundo? Seria uma das coisas que mencionei? Digo que ela não está aqui para fazer isso. Não é da sua competência. Quem sou eu para dar opinião e dizer aos estadistas do mundo o que eles devem fazer? Nem mesmo conheço todos os fatos. Como vocês, eu tenho a minha opinião, mas não quero ofendê-los apresentando-lhes a minha opinião. Não. Não é essa a minha vocação. Não é para isso que estou aqui. Aspas. Não tenho prata nem ouro. Fecha aspas. Então, o que é que a igreja pode fazer? De novo, Pedro nos diz, aspas, não tenho prata nem ouro. Mas, fecha aspas, graças a Deus por esse mais, aspas, o que tenho, isso te dou. Fecha aspas. Há uma história sobre um dos papas de Roma do século XII, o qual estava mostrando, penso que é Tomás de Aquino, a Catedral de São Pedro e o Vaticano. Enquanto circulavam, o Papa apontou para o ouro, a prata, os edifícios cheios de ornamentos e a magnificência daquilo tudo e disse, aspas, você vê, Tomás, a igreja não pode mais dizer, aspas, não tenho prata nem ouro, fecha aspas. Aspas, bem, vejo, fecha aspas, disse Tomás, aspas, mas vejo mais uma coisa, ela também não pode dizer, aspas, levanta-te e anda, fecha aspas. Mas essa é a comissão da igreja, aspas, o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, fecha aspas. A igreja não existe para falar de política, para tocar música, para fazer dissertações filosóficas, para produzir arte, ou para prover melhoramento social ou tratamento psicológico. Não permita Deus que alguém fique dependendo do meu diminuto ministério. Será que vocês vão à igreja simplesmente para ter alívio temporário, para esquecer os seus problemas e sentir-se mais felizes por alguns momentos? Deus tem misericórdia de vocês, se é isso que fazem. Não, o dever da igreja é dar o devido tratamento ao real problema dos homens e das mulheres. Não dar esmolas, e sim oferecer cura para a paralisia. Essa é a mensagem única, singular da igreja, e é isso que a diferencia de todas as outras instituições existentes debaixo do sol. A igreja é perita em alma. Ela não é um centro cultural ou uma clínica psicológica ou uma agência social. Não. A sua vocação, a sua comissão é tratar das almas dos homens e das mulheres, das causas da sua paralisia. O problema deles não está primariamente na mente, nem no coração, nem em outro lugar qualquer, mas na alma, isto é, na essência do seu ser, no centro da sua vida. A dificuldade dos homens e das mulheres é a sua pecaminosidade, não é falta de conhecimento. Há muito disso. Teoricamente, os homens e as mulheres sabem que a guerra é loucura, porém isso não impede as suas lutas.
Eles sabem muito bem que tomar bebidas alcoólicas demais é pura maluquice, mas eles fazem isso. Sua dificuldade é esta paralisia da alma, essa torção, essa coisa fatal que os mantém por baixo, que os faz desviar-se. É seu alheamento, sua alienação de Deus. É a violação da lei do seu próprio ser. Essa é a dificuldade. O problema do mundo atual é o problema direto, imediato, central de que os homens e as mulheres não conhecem Deus, não sabem viver e não sabem morrer. E esse problema central leva a toda a miséria, a toda a infelicidade, ao fracasso, à vergonha, ao remorso, à agonia, ao amargor e ao desprazer da vida. Esse é o problema. Que valor tem para você o conhecimento científico se ele não o ajuda a viver? Que adianta comover-se ao ouvir música grandiosa se ela ainda o deixa como escravo do pecado? De que vale você admirar a arte e exibir seu grande entendimento cultural se você não consegue controlar o seu mau gênio? O problema do mundo é o problema das almas dos homens e das mulheres, sendo que eles estão decaídos com a imagem de Deus desfigurada, quase irreconhecível. Os seres humanos são quase piores do que os animais, porque há neles a possibilidade de grandeza. Esta contradição, este paradoxo, que é a humanidade, grandeza e pequenez, realização e fracasso, aí está o problema essencial. E a igreja existe para lhe dizer o que você precisa saber acima de tudo mais, que é como a sua alma pode ser redimida e posta em boas relações com Deus, como você pode ser posto firme sobre os seus pés, como a paralisia pode ser curada. A igreja não lhe dá esmola, dá-lhe cura, cura radical, completa. E como então a igreja faz isso? É isso que eu quero deixar fixo em sua mente. Pedro disse, aspas, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, fecha aspas. E então, aspas, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, fecha aspas. Eis a mensagem, Jesus Cristo o Nazareno. A nossa mensagem não é colhida dos filósofos, nem da sabedoria humana. Pedro falou de, aspas, Jesus Cristo de Nazaré, fecha aspas. Jesus, o bebê nascido em Belém, o homem que viveu e trabalhou em Nazaré. Cristo, o Messias, o libertador prometido, na verdade Deus em carne, verdade comprovada pela ressurreição, comprovada pela descida do Espírito Santo. Jesus Cristo, Deus, o Filho, vindo em carne. Todo o grande ensino apostólico é sumariado nestas duas palavras. Sim, e de Nazaré, aspas. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Fecha aspas, perguntou Natanael, João 1, verso 46. O mundo o rejeitara porque o tinha desprezado. O mundo tinha dito, aspas, seria possível que o Salvador do mundo possa ser um simples carpinteiro, especialmente um procedente de um lugar chamado Nazaré? Fecha aspas. Pedro introjetou neles essa verdade. Nazaré, aspas, o Nazareno, fecha aspas. O desprezado é o Senhor da glória e o Salvador do mundo. Ele é único e tudo está nele. Aspas, fora dele, não somos nada nem ninguém. Fecha aspas. Disse praticamente Pedro. Aspas. Mas nele somos tremendos, somos seus agentes. Somos, pode-se dizer, quase que seus membros. Somos o corpo por meio do qual ele age agora. Fecha aspas. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele é Deus, o Filho eterno. Ele veio ao mundo, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. Para quê? Para trazer redenção, para dar o devido tratamento ao problema fundamental da alma humana perdida e alienada de Deus. Foi isso que Pedro disse a este homem. Disse ele, escute, estou aqui para pôr você em contato com ele, com este Jesus Cristo de Nazaré. E graças a Deus, a nossa mensagem continua sendo essa. O Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, está vivo. Ele está lá nos céus, assentado à direita de Deus, dizendo aos homens e às mulheres deste mundo, aspas, é-me dado todo o poder, no céu e na terra, fecha aspas, Mateus 28, verso 18. Sejam quais forem as suas necessidades, eu posso e quero atendê-las. Ele pode dar tudo o de que necessitamos, e infinitivamente mais. Ele veio a este mundo para tratar do nosso problema radical, a paralisia da nossa alma. Como Pedro,
Eu não posso salvar você, mas Ele pode. Ele está cheio de compaixão, juntamente com poder, e do alto o vê. Ele tem pleno conhecimento da sua paralisia. Foi por isso que ele veio a este mundo. E ele me está usando para dizer-lhe que ele pode fazer isso por você. Além disso, o que ele faz por nós transcende inteiramente todas as nossas expectativas. Nós nos assentamos esperando esmola. Este pobre homem, assim que Pedro e João lhe falaram, olhou para eles esperando receber alguma coisa. E que surpresa ele teve! Pensava que ia receber algum presente em comum, talvez. Entretanto, o que recebeu nunca imaginara, porque tinha perdido as esperanças. Todo mundo perde as esperanças. Ele tinha sido deixado junto à porta formosa do templo, e o mundo não pudera fazer nada. Quem eram estes dois? Parecia que não eram nada, mas em poucos momentos, veja-no andando, saltando e louvando a Deus, correndo para dentro do templo e causando talvez uma das maiores sensações já conhecidas em Jerusalém. Que significa isso para nós? O que temos em Cristo não é mero alívio temporário, e sim cura. Bem, cura de quê? Aqui está o meu problema. Já o salientamos, a minha culpa, os meus pecados passados, erguendo-se diante de mim, especialmente em meu leito de morte. Como posso encontrar-me com Deus? Não posso. Estou desamparado, estou paralisado. Contudo, por sua morte na cruz, Cristo cuidou disso. Deus dá perdão absoluto. Se você crê no Filho de Deus e em seu objetivo ao vir a este mundo, Deus lhe garante que nunca mais vai olhar de novo para os seus pecados. Ele os puniu em seu Filho. Ele os levou sobre si uma vez por todas. Mas ele não para no perdão. Precisamos de vida, e ele nos dá a vida, que é vida de verdade, vida e mais vida abundantemente. Este é um evangelho que oferece regeneração, novo nascimento, uma nova partida, um novo começo. É um evangelho que nos diz que o Espírito Santo virá residir em você e lhe dará poder, força e vigor. Quando Pedro tomou a mão do homem e o levantou, Cristo o estava levantando por meio de Pedro. E assim nos é dito, aspas, logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus, fecha aspas. Bem, é exatamente isso que o cristianismo faz. Não é meramente uma tarefa dura e um dever penoso realizado na esperança de que Deus nos perdoará. Não, não. É o conhecimento de pecados perdoados, andar, saltar, louvar a Deus. Pela primeira vez em sua vida, este mendigo pôde andar. A paralisia desapareceu. Ele pôde viver plenamente a vida. Essa é a promessa e a oferta do Evangelho. Note também a palavra, aspas, logo, fecha aspas. Ou, aspas, imediatamente, fecha aspas. Aspas, imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, fecha aspas. Essa é uma parte vital da mensagem. A mensagem do Evangelho não lhe diz, comece a fazer isto e aquilo. Leia a Bíblia e ore. Pare de fazer isto e aquilo. Venha à igreja. Então, depois de algum tempo, você irá se tornando cristão gradativamente. Não, não. Imediatamente, agora, desde já. Sem um segundo de atraso. Não é algo que você tem que fazer, é Cristo que o faz. Aspas. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Fecha aspas. Isso é uma figura da justificação pela fé somente. Se esperares até que melhores, nunca jamais virás. Joseph Hart. Assim como estou, sem nada a pleitear. Charlotte Elliott. Esse é o nosso convite. É tudo de graça, é dom de Deus, é a ação do Cristo ressuscitado. E Ele tem todo o poder. Ele é o operador de milagres. Ele lhe dará a sua vida e o fará agora. Ele nada requer de você, exceto que reconheça a sua necessidade. Ele não lhe pede que produza boas obras. Não lhe pede que produza coisa alguma que, de algum modo, o recomenda a ele. Ele diz, aspas, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Fecha aspas. Marcos 2, 17. Você está paralisado? Está desamparado? Ouça, Ele é vida.
Ele é poder. Ele tem para dar-lhe tudo o de que você necessita e lhe dará imediatamente. Há somente uma condição. Lemos, aspas, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós, fecha aspas. Isso também é sumamente importante. Este pobre homem tinha ficado tão sem esperança que nem sequer olhava para as pessoas que lhe davam esmolas. Talvez se tivesse tornado um tanto cínico, de modo que punha ali o seu chapéu e mesmo que as pessoas bondosas deixassem cair alguma coisa nele, ele nem se preocupava em olhar para elas e em agradecer-lhes. Tinha se tornado um simples hábito receber esmolas dessa maneira. Por isso Pedro lhe disse, aspas, olha para nós, fecha aspas. E ele olhou. Pedro praticamente disse àquele homem, aspas, olhe para nós, meu caro. Não somos homens comuns. Não somos como a maioria que passa por você indo ao templo e deixa cair algo em seu chapéu. Olhe para nós. Somos apóstolos de Cristo. Somos novos homens em Cristo Jesus e estamos cheios do Espírito Santo. Não somos apenas homens, somos agentes do divino e do eterno. Concentre-se no que estou dizendo, fecha aspas. E eu repito isso para vocês. Se vocês quiserem receber os benefícios da salvação cristã, vão ter que prestar atenção. Se ouvirem este evangelho com suas ideias pessoais em mente, meio ouvindo, meio não ouvindo, meio argumentando contra, vocês continuarão paralisados. Vocês têm que dar-se completa e absolutamente a isto. Enquanto pensarem que podem fazer alguma coisa, vão ficar paralisados. Aspas, olha para nós, fecha aspas, disse Pedro. E vocês precisam prestar atenção não dividida na mensagem da igreja cristã. Esqueçam tudo mais. Isso é tudo. Precisamos perder as esperanças. Temos que abandonar tudo e dar atenção a este abençoado conhecimento, como fez o mendigo. Aspas, ele prestou atenção neles. Fecha aspas. Isso pode ser traduzido, aspas, ele dirigiu sua mente a eles e neles a manteve. Fecha aspas. Ele ainda estava errado e confuso, porém, de algum modo, deu indivisa atenção àqueles homens extraordinários. Então veio a palavra libertadora. Sempre gostei disso. Foi o que aconteceu com o grande Agostinho. Com todo o seu grande conhecimento em filosofia e seu brilhante intelecto, havia uma chaga moral, um malogro, uma infelicidade, e ele estava no fim dos seus limites. Mas lhe veio uma voz, aspas, levanta-te e leia, fecha aspas. E ele o fez. Deu-lhe indivisa atenção e lhe veio a palavra libertadora. Espiritualmente, Agostinho levantou-se, andou e continuou a andar e a saltar e a louvar a Deus. Pois bem, sou um homem indigno, só tenho uma razão para ser pregador, é que ele me chamou e me colocou aqui. Eu sou o proclamador da sua mensagem. Não tenho outra coisa. O poder é de Cristo, a ordem é dele. E por meu intermédio ele está dizendo a você, meu amigo, no estado de desamparo, miséria e falta de esperança em que você se encontra, talvez em seu cinismo, talvez em seu desespero final. Aspas, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, fecha aspas. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 15, verso 31.